Boa noite, estamos agora fazendo um teste diferente, tá? Nós estamos tentando transmitir em 3 plataformas diferentes ao mesmo tempo. Então, você tem que dar um toque para nós aí se está funcionando tudo, o som está bem e assim por diante. Então, se vocês já quiserem dar os nomes para nós darmos o abraço virtual, já dá uma boa noite para nós, tá? Nós vamos anotando. Depois eu explico alguma coisa, vamos aguardar 5 minutos até ajustarmos alguma coisa ou outra, e se tiver alguma dificuldade, a gente tem tempo para ajeitar o problema que se por acaso surgir, tá bom? Vamos escutando uma música maravilhosa de Deus aí, enquanto eu vou fazendo as anotações. Quando der 8 horas eu começo. Se tiver alguma dificuldade, só dá um toque, tá bom, gente? Daqui 3 minutos começamos. Só uma dificuldadezinha aqui, nós já vamos resolver, tá? Aguarda um pouquinho aí. Um minuto. Não esqueça de dar o seu boa noite para nós fazermos a primeira rodada de abraços, tá? Muito bem, agradecemos muito a atenção de todos vocês, já está batendo às 8 horas em ponto, eu gosto de cumprir o horário, né? Então, começamos aqui no horário, porque também temos que respeitar você que entrou no horário. Muito bem. Alguns anúncios antes de nós começarmos, tá? E vai ser uma pequena explicação. Hoje estamos fazendo um teste. Nossa equipe de audiovisual da Igreja do Ipiranga, né? Eles estão
dando todo o suporte para nós também, o Denilson e a equipe. E nós aqui dentro, também aqui na minha casa, né? Nós estamos tentando fazer uma transmissão por 3 plataformas, YouTube, tá? Na verdade não é 3 plataformas, 2 plataformas, mais 3 páginas. Na página do YouTube, na página também, que vocês receberam o link, na página do Facebook, da Igreja do Ipiranga, que é a página central nossa, onde nós centralizamos tudo, e também na página do Pastor Valdir, tá bom? Então hoje, 3 lugares, mas só tem uma coisa importante que eu queria passar para vocês. Se for possível vocês assistirem pela página do Ipiranga, tudo bem. Se quiser assistir também na página do Pastor Valdir, nós vamos tentar fazer alguma coisa para pegar os nomes de lá, mas a Júlia está conseguindo aqui. Então tudo bem, tá? Então tá tudo certo. Então, YouTube ao mesmo tempo, e Facebook, estamos começando hoje, e também a página do Pastor Valdir. Então, tem aí 3 opções para você, tá bom? O segundo aviso que eu queria colocar para vocês é que sexta-feira, às 18 horas, o Pôr do Sol com o pastor Assílio, presidente da PO, às 18 horas, tá ok? Você só clicar lá no link da Associação Paulista Oeste e tá tudo certo, você vai ter, eu tenho assistido, tem sido uma bênção. Na mesma sexta-feira, às 20 horas, eu gostei dessa opção. Às 20 horas nós temos a classe bíblica da Associação Paulista Oeste. Tá? É interessante isso, é muito bom essa classe bíblica com o pastor Mota, sexta-feira às 20 horas. Sábado, agora, 9 horas da manhã, Escola Sabatina na página da Igreja de Ipiranga, tá? Nossa Escola Sabatina. Às 10 horas e 30 minutos, o culto de adoração com o pastor Valdir e o título 70 vezes 7. Estamos continuando ainda na série do perdão. Então, 70 vezes 7 é o título do sermão, das 10h30 no sábado que vem, ok? Às 16 horas, ainda no sábado que vem, nós teremos a classe bíblica online da Igreja do Ipiranga. Eu queria agradecer, porque foi muito boa a última classe, inclusive de presenças, tá? Convide seu amigo, as pessoas estão estudando a Bíblia para poder estar conosco, então, no sábado às 16 horas. E também, no sábado, às 20 horas, novamente, a classe bíblica da Associação Paulista Oeste. Outro tema. Eles vão fazendo 2 temas por cada semana. Então, a sexta-feira às 20 horas e agora, sábado às 20 horas, também o pastor Mota estará trabalhando na classe bíblica da Associação Paulista Oeste. O terceiro aviso é domingo. Domingo nós temos o culto evangelístico. Não é uma classe bíblica, mas é um culto evangelístico às 20 horas e o que Jesus ensinou sobre oração. Ok? Às 19h30, para aqueles que quiserem, nós temos o nosso querido pastor Luiz Gonçalves, que também está trabalhando sobre temas proféticos, tá ok? Então você pode acompanhar lá, se eu não me engano, é temas proféticos, tá? Na classe bíblica dele. Tá? Do pastor Mota também. O do pastor Mota chama os Mistérios da Profecia, muito interessantes, de sexta e sábado. Então tá aí, não esqueça que domingo às 20 horas, culto evangelístico, o que Jesus ensinou sobre a oração. Outra coisa importante, antes de darmos a primeira rodada de abraços, né? Eu queria colocar para vocês que as pessoas que estão fazendo estudo bíblico conosco, pelo menos aquelas que nós temos controlado pelo 011 991 61 3686, nós temos controlado por aí, já vamos ter uma pequena formatura no domingo, dentro do culto, né, que eu vou falar o tema que Jesus ensinou sobre a oração, vamos ter já a entrega de certificados de conclusão de cursos. Tem gente que já terminou, tá? Parabéns aí os formandos, né? Pelo menos acho que dois já terminaram, 2 ou 3. Então já vai receber o certificado. Nós estamos elaborando para você já no domingo, tá bom? No domingo nós vamos fazer aqui uma pequena homenagem, vamos entregar para você também. Muito bem, aos abraços rapidamente, depois nós vamos continuar aí na nossa live. A Simone, da Igreja do José Sampaio, a Isilda da Vila, Virgínia, a Neuza de Cravinhos, irmã Neuza, irmão Sebastião, Cristina, tá? Deve ser a Cristina Gardim, né? Então que Deus abençoe você, Cristina. A Graça de São Bernardo do Campo, Fernanda Campos, minha ex-aluna lá de Pirituba? Será? Olha, eu lembro de Fernanda Campos, não sei se é, tá bom? Mas se for, manda um like aí. Manda um like, não, manda um positivo.
A Júlia vai ver depois para você. A Sônia Silva, que Deus abençoe você, Sônia. Cristiane Esteves, lá da Igreja de Cravinhos. Aline Michael, da Igreja de José Sampaio. A Valéria, que é a parente da nossa querida irmã Solange, né? A Valéria é uma pessoa muito especial para Jesus e nós amamos muito a Valéria. Deus abençoe você, Valéria. Temos orado sempre por você. Ana Lúcia, querida Ana Lúcia e família, irmão José, estamos orando aí pelo Senhor, né? As dificuldades normais que enfrentam aí, vocês que são trabalhadores, como eu posso fazer assim, são livres, né? Sem carteira assinada, mas está indo bem o seu trabalho, mas que Deus abençoe o senhor, o Dudu e também o seu pequenininho aí, o Vitinho, os dois pequenos, né? Que na verdade estão mocinhos já, estão até ajudando o pai no trabalho, né? E a Ana Lúcia. Suelen Lima, a Glória, novamente Isilda, né? Acho que foi repetido aqui. O Fernando Freire, que Deus abençoe você, Fernando Freire, a irmã Luzinete, querida irmã Luzinete, De Noel, meu querido ancião, a Lourdes Rodrigues, a Sueli Neves, olha isso, Sueli, Deus abençoe, a Nilda da Lapa com seus familiares, a Jane e o Alex, que Deus abençoe vocês dois, viu? Marinice do Ipiranga, Marcos Vinícius também, que Deus o abençoe, a Ellen, que tem nos acompanhado sempre, parabéns, Ellen, Deus devagarzinho vai ajeitando as coisas, viu? A Ivanilde Coqueiro, e aí Ivanilde, pessoal do Jardim Rincão, Toninho Frazon, meu querido irmão Antônio, né? Sua querida esposa, a Marlene Cristalino, o Sérgio e a Andréia, lá da Igreja do Ipiranga, a Suzana Pimenta, minha querida, lá da Vila Virgínia, a Liliana Barbosa, Deus abençoe você, Liliane, Lenice Costa também, irmão José Henrique, um abraço, irmão José Henrique, a Marta Frazon, parabéns, Marta, a Ednúbia de Maria Casagrande, a Laíde Gonçalves lá do Centenário, Sabrina e família, né? Meus queridos aí da Igreja de São Bernardo do Campo, Deus abençoe muito vocês, Sabrina, obrigado por estarem aqui. Wesley Marchiori, e aí Wesley, saudade de você, cara, que bom vê-lo aqui novamente, Deus abençoe, viu? A Iete da Lapa também, a Maria França, que eu amo muito, lá da Igreja lá do Paraná, a Marta Silva também, e aí Marta, que bom, tá se recuperando? Deus abençoe você, viu? E aí, Érica? Vamos lá, hein, Érica? Deus abençoe muito você. Depois nós vamos ter outros abraços, né? Outra rodada de abraços. Eu passo aí para vocês. Muito bem? Vamos curvar. Sim, hoje é o culto de oração, né? Eu queria fazer a oração especial para muitas pessoas que assistiram à última live no sábado. Foi uma live que tocou bastante o coração de muitas pessoas. E eu fiquei muito feliz. Então eu queria orar por vocês que estão tomando decisões, por vocês que estão enfrentando dificuldades, principalmente nessa área importante, né, que eu falei no último sábado, vou continuar inclusive no próximo sábado, 70 vezes 7 é o título. E também você não pode esquecer dos seus pedidos de orações pela parte financeira, pelo trabalho, pelas preocupações, casamento, filhos, né, saúde. Tem tantas pessoas precisando muito aí. Vamos orar por todos esses pedidos de orações, para que logo, logo nós tenhamos aberto as nossas igrejas. Não fique ansioso, tá? Na hora certa nós vamos obedecendo direitinho aí as regulamentações governamentais e também da igreja, tá bom? Quando tiver o tempo certo a gente já dá um toque para você. Vamos orar? Curve sua fronte, feche seus olhinhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma noite em que estamos juntos. Que os meus irmãos, meus amigos que estão nos assistindo sintam um abraço de Deus. E me ajude, eu, a Júlia, o Weber, nossa equipe aqui, Denilson, para que nós consigamos mostrar o nosso abraço também, apesar de longe. Mas que eles sintam carinho de Deus, na verdade. Abençoe os pedidos de orações que estão sendo feitos neste exato momento, os pedidos de orações, essas angústias que o Senhor tem acompanhado de cada alma que está pedindo agora, está pensando agora, faça a sua vontade que é a melhor e, por favor, Senhor Deus, dê as vitórias. Abençoe também o culto de hoje, vamos terminar a série do Pai Nosso, que o Senhor esteja sobre nós, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, vamos lá. Não nos deixes cair em tentação, e hoje é o último tema da oração do Pai Nosso, por sinal muito profunda. Vamos tentar entender esse tema. O Senhor, eu queria que você me atentasse bem agora. Eu deixei para falar no último sermão sobre a oração do Pai Nosso, porque eu acho importante que você entenda uma coisa aqui. Talvez você nem tenha percebido isso, mas é interessante. Se você observou, o Senhor nos concede, são 3 pedidos em relação a Ele, são 3
oferendas a Ele, na verdade, e 3 pedidos para nós. Nós vamos para o terceiro agora. Qual que se refere ao presente? É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o presente. Esse fala sobre o presente. Então Deus falou assim, orem pelo presente, sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu falei para vocês que não é somente pão, comida, é um todo materialmente falando. Então, para o presente. Tá? Em relação ao passado, qual é o tema? Perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, aquilo que eu já fiz de errado. Como nós temos perdoado as pessoas que já erraram conosco. Percebeu? É o passado. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, é o presente, necessidades. Depois para o passado, aquilo que nós cometemos de pecado ou que nós ainda estamos querendo perdoar pessoas que cometeram erros conosco. E por incrível que pareça, o terceiro apresenta uma questão referente ao futuro. Já vou explicar para você entender, tá? Todos nós estamos de acordo quanto à necessidade de pedir pão, ou seja, a parte material da nossa vida. E também estamos de acordo com o perdão dos nossos pecados, né? Também estamos, mas nem todos concordam quanto à oração que nós devemos fazer com referência ao amanhã. Nem todos concordam. Tem que se explicar um pouquinho aqui. Por quê? Ao contemplarmos o futuro, minhas queridas ovelhas, qual é a nossa necessidade mais patente? O que é que mais tememos e o que mais nos causa apreensões? Vamos tentar responder isso? Para alguns, são as doenças, as enfermidades. Por isso suplicam a Deus que lhes dê em boa saúde. Por isso o homem se interessa, né, tanto por medicina preventiva, bons planos, seguros contra a doença, bons planos de hospitalização e assim por diante. Para outros, eles se preocupam no seu futuro e temem a pobreza. E então, por isso nós fazemos nosso pé de meia, as pessoas também fazem, conservam dinheirinho, porque tem medo da pobreza, de faltar alguma coisa. Outros temem no futuro sofrimento e se preocupam com a possibilidade de acidentes, ou mesmo sofrimentos interessantes, sofrimentos do passado ou emocionais. Algo que aconteceu no passado que anula e estraga o seu presente, o nosso presente, algo de ruim que aconteceu no passado, que anula e estraga o nosso presente, e assim ficamos com medo do futuro. Ah, não, isso aconteceu comigo, então vai acontecer de novo. Há uma porção de pessoas assim. Há uma porção delas assim. Então tem medo do futuro. Entretanto, quando Cristo quis ensinar-nos como fazer uma petição concernente ao futuro, ele não mencionou nenhuma dessas coisas. Pode observar. Ele não mencionou nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque ele mesmo disse o seguinte no texto bíblico, né? Não andeis ansiosos com o amanhã, com essas coisas materiais, com essas coisas. O que ele pediu para que você se preocupasse no futuro é uma coisa só, e que ele manda orar. Com relação ao futuro, a possibilidade de pecarmos. Impressionante. O pão de cada dia nos dai hoje, o presente, perdoa as nossas dívidas que fizemos no passado, é o passado,
né? Travou aonde? Tá. Muito bem. Desculpe, irmãos, é o que eu falei, né? Nós estamos tentando fazer esse negócio aí, às vezes dá esses problemas, né? Eu não sei onde foi travado, então eu não tenho a noção de onde foi que travou. Então eu vou voltar a fazer um pequeno resumo aqui. Como Deus se preocupa, a única coisa que Deus se preocupa com o futuro é se nós caímos em tentação ou não. É a única coisa, tá? Então, contudo, voltando um pouquinho, nós encaramos essa petição com respeito ao futuro com menos seriedade do que qualquer outro dos 5 que nós já falamos sobre a oração do Pai Nosso. Não temos medo das tentações, já percebeu? Pelo contrário, temos tanta confiança em nossa capacidade de dirigir a nossa vida, que acabamos fazendo da tentação apenas fazemos da tentação uma companheira constante. Você vai entender já já. Conta essa história, você vai entender nessa historinha, de um velho que ele fora escravo da bebida. Não escravo, né? Escravo da bebida. Ele era viciado em bebida. Mas ele conseguiu se reformar. Ele conseguiu, aparentemente, ele venceu todos esses hábitos e realmente mudou de vida. Durante muitos anos, alguns anos, ele mudou de vida. Entretanto, ele tinha um costume. E esse costume era muito interessante. Toda vez que ele ia pouco na cidade, talvez ia 1 vez, 2 vezes por semana, e já estava livre da bebida, ele fez uma coisa terrível. Ele pegava o cavalo dele, vinha de cavalo, e ele amarrava o cavalo num poste que havia em frente ao bar. Depois de algum tempo, ele voltou à antiga vida. Tivesse ele cultivado o salutar temor pela tentação e teria passado a atar o cabresto do cavalo, não na frente do bar. Ou seja, nós brincamos com o pecado. Nós levamos muito a sério a tentação, melhor dizendo, né? Outras vezes, queridos, a tentação começa no pensamento. No pensamento. No recôndito da nossa mente, e nós dramatizamos e colocamos em ação pensamentos. Lemos livros que às vezes não deveríamos ter, livros que falam de impiedade, de violência, né? Jogos que a gente joga, né? Principalmente os jovens, de violência, com atitudes sexuais ali dentro, coisas terríveis. Brincamos na internet, algumas pessoas brincam na internet com coisas que não deveriam estar vendo. Colocamos dinamite em nossas emoções assistindo algumas coisas, ou lendo algumas coisas, ou fazendo algumas coisas, ou se fosse um brinquedo inocente, né? Andamos em más companhias, nós brincamos com a tentação. A gente não leva isso muito sério. No trabalho ou na diversão, às vezes, né? Ouvimos uma tentadora voz dizer-nos assim, ó: amigo, empresta-me a tua alma. Toda vez que você está flertando na tentação com o pecado, é essa voz que você está ouvindo. Amigo, empresta-me a tua alma. É possível que nós hesitemos em gastar R$1. Está muito caro aí. Às vezes você tem R$10. Mas não vou gastar esse R$1 não, porque... E a gente segura bem esse negócio. No entanto, arriscamos a segurança da nossa alma, que é eterna, que é o mais importante do que R$1, do que R$10, sei lá. Né? Quando se trata de tentação, nossa coragem parece que é forte. Não, tudo bem, eu administro bem, não vou cair em tentação. Como não? Já está caindo, né? Depende do que você está fazendo. Jesus não pensa assim, queridos irmãos e amigos. Ele nos ordena que tentamos ou que temamos a tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a oração. Ou seja, cuidado com isso, né? De qualquer outra coisa. Então é muito interessante isso. Os pontos em que julgamos fortes é que se constitui a nossa fraqueza. Né? Todos nós. Eu sou assim, você é assim, qualquer pastor é assim, qualquer líder religioso é assim, qualquer pessoa no mundo é assim. Né? E é interessante que o excesso de autoconfiança
na nossa força, né, que a gente acha que tem, é que nos leva à queda. É exatamente aí que nos leva à queda. E eu acho interessante que tememos nossas fraquezas, né? E somos cuidadosos com elas. Com a nossa força, não, aqui eu sou forte. Nós somos descuidados. E aí, então, aquele famoso verso de 2 Coríntios 10, verso 12. 2 Coríntios 10, verso 12, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Por isso que Deus fala isso. Porque nós flertamos na tentação. Mas o que é tentação? Vou dar uma explicação assim, bem interessante, depois vou tentar fazer algo mais didático, tá bom? Primeiro, o que é uma tentação? É uma instigação para o mal. Lá em Gênesis 3, contém a descrição de uma tentação, que se repetiu de uma forma ou de outra na vida de cada um de nós. Satanás oferece, essa é a tentação, ele está oferecendo, instigando você para o mal. Só que ele esconde o mal em algo que parece ser bom. O que tinha de mal num alimento, na fruta? Era algo bom, mas a desobediência que estava por detrás era o mal. Sempre a tentação vai enganar, tá? De uma forma ou de outra. E a vida de cada um de nós também. Descendentes de Adão e Eva que somos, nós passamos por isso também. E a serpente disse a Eva o seguinte: olha que sagaz. Além de pegar o fruto, ela estava comendo fruto ali, a serpente, né? Foi isso que Deus disse, que não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Irmãos, Deus não falou isso. Mas interessante que a Eva ali, ela caiu na tentação, caiu ali no gancho, no anzol, né? E ela disse assim, não, ele falou assim, nós podemos comer de todas, menos uma, porque se comermos desta, morreremos. Não se discute com a tentação, irmãos. Não se conversa com ela, não se flerta com ela. Ela flertou. E aí então a serpente pegou já o gancho, retrucou-lhe que se ela comesse dela não morreriam. Ele mentiu? Se for na hora, eles pensavam que morreria na hora, realmente não morreria. Morreria 900 anos depois, né? No caso deles. E o pecado é assim, você não pega ali na hora, você passa o seu prazer, faz ali o que você faz, depois você vai pagar o preço. Por exemplo, fumar, usar drogas, sexo fora do casamento ou livre, depois é que você vai ver o fruto negativo de tudo isso. Ninguém conta isso. Ninguém espera ver isso, né? Por isso que Deus fala, então, livre-se da tentação, não caia em tentação, tá? E Satanás enganou bem a Eva. E então, as inclinações naturais de Eva, como todos nós temos, começaram a entrar em choque com o quê? Com a sua consciência e bom senso. Qual é a nossa? Só que a inclinação de Eva já não era para o mal, a nossa é. Então nós temos um pior ainda. A nossa inclinação para cair em tentação é maior. E às vezes nós temos o bom senso, porque estamos na igreja, que conhecemos Jesus, conhecemos a Bíblia, estudamos a palavra, temos um bom senso. Mas na hora da tentação, irmãos, é muito complicado. Por isso que não deve flertar com ela. Aquela ordem de Deus, né? Não comerás, entra em conflito, no caso de Eva, com a maravilhosa tentação da promessa de uma vida melhor. Um prazer, uma gostosura aquele fruto. E assim a tentação foi lançada. Em segundo lugar, tentação significa um teste ou uma provação. Isso é verdade. Trata-se de uma encruzilhada da vida, onde a pessoa tem que decidir e que decisão vai tomar, e que ação ela vai escolher e que tipo de caráter ela vai desenvolver. Porque se ela cede à tentação, caráter pecaminoso. Se ela vence a tentação, caráter celestial, caráter de salvação, caráter do céu. É realmente um teste e uma provação. Mas como é que funciona a tentação? Como é que é a parte didática da tentação? Olha só que interessante. Quando eu era professor, eu ensinava isso muito aos meus alunos. Talvez alguns que são meus alunos, né, vocês tenham pelo menos uma aqui, né, ou duas, vai lembrar. Né, que eu explicava isso nas aulas de ensino religioso na escola adventista. Primeiro, como é que funciona a tentação? Bom, tudo bem, um engano aí, acho que o pessoal se
Não sei se deu uma travada, né? Mas ou então a gente se enganou aqui um pouquinho. A Júlia está dizendo que sim. Bom, caneta, primeiro passo da tentação. Vamos lá, está atrapalhando bastante essa... Acho que nós vamos voltar no passado para ver se facilita, né? Bom, vamos lá. Chamou a atenção. Nossa, caneta bonita. Ah, mas não é minha. E ainda está dentro do coração. Segundo passo, considerou. Nossa, ela é de ouro, de prata. Ah, mas não é minha. Ainda está no teu coração. Terceiro passo, desejo instantâneo. Chamou a atenção. Puxa, que caneta bonita. Considerou. Ela é de ouro, né? De prata também. Prata e ouro. Olha, bem que poderia ser minha. Ah, não, mas até aqui você não pecou e ainda está no teu coração. Quarto passo. Chamou atenção, você considerou, você teve um desejo instantâneo, você nutriu o desejo. Aí como se é? Puxa, ela é de ouro, eu quero ter ela. Eu quero ter essa caneta. Já pecou e ainda está no teu coração. Vamos dar mais um passo novamente. Chamou atenção, você considerou o pecado, a tentação, você teve um desejo instantâneo, não é pecado até aí. Nutriu o desejo, que é o quarto passo, já pecou. Quinto, já sei. Quando a Júlia sair aqui da sala, quando não tiver ninguém, eu venho aqui, ponho no meu bolso e levo. E ainda está no teu coração ainda, hein? Já pecou, mas está no seu coração ainda. Chamou atenção, considerou, teve um desejo instantâneo, pecou, não pecou ainda, teve desejo nutrido, aí pecou, planejou, roubou. É no sexto passo. No quarto você já pecou dentro do coração. Deu para entender? Os passos da tentação? É interessante isso aí, viu? Tome muito cuidado com isso. Então, pode ser que uma mãe que perdeu um filho tragicamente está sendo tentada a tornar-se rancorosa ou amargurada, ou pode ser que alguma pessoa teve alguma provação, alguma dificuldade, né? Está sofrendo um pouquinho. Ou então alguém que está destinado a passar seus dias finais numa cama, numa cadeira de rodas, um casamento que foi destruído, uma coisa que foi rompida, e pode ser que você fique tentado a ter autopiedade de você, ou guardar um amargor, isso é uma tentação, mas você pode ceder a essa tentação. Quando somos tratados injustamente, logo sentimos-nos tentados a odiar, magoar o ofensor ou guardar rancor. Há muita gente assim, pessoal. Há muita gente assim. Uma pessoa que enriqueceu de repente e é tentada à vaidade, ao amor próprio. A pessoa que obteve uma alta posição numa empresa é tentada a lutar por mais poder ainda. São tentações. Quando menino, Napoleão escreveu uma redação escolar sobre os perigos da ambição desmedida. O Napoleão, hein? Na redaçãozinha dele, ele escreveu sobre o perigo da ambição desmedida. No entanto, o que foi que matou ele? Ambição desmedida. Ele cresceu, tornou-se ambicioso para dominar o mundo. Moisés era conhecido pela mansidão. Lá, de acordo com o número 12, verso 3, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Números 12, verso 3, depois que Deus trabalhou no coração dele. Entretanto, houve um momento em que tentou apoderar-se do poder de Deus. Eu tenho poder, pode achar que eu vou fazer a água sair da rocha. E ele pecou, bateu na rocha com raiva, dizendo que ele tinha o poder, e ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida por causa disso. Cedeu a tentação, e Deus cobra mais os líderes, né? Outra lição que não vamos falar agora. Ponto alto da personalidade de Simão Pedro, a coragem impulsiva. Simão Pedro era muito corajoso. Todavia, no momento que deveria apelar para a sua qualidade mais forte, falhou. Negou Jesus. Cometeu o terrível pecado da negação de Jesus. A força de um homem, de uma mulher, se mede pelos seus momentos de maior fraqueza. Guarda isso. Não fica lamuriando na sua fraqueza. Você lamuria porque você cede à tentação do amor, da autopiedade, do rancor, da raiva. Aí você fica mal mesmo. Não, mas a força de vocês, de toda mulher, todo homem, se mede pelos momentos de maior fraqueza. Todos temos um calcanhar de Aquiles. O que significa isso? Um ponto vulnerável. É verdade. Tentação não é pecado. Pecado é ceder a ela. A tentação não é pecado, a Bíblia diz isso. Há uma ilustração muito interessante de Martinho Lutero. Ele fala o seguinte sobre a tentação. Ele explicando a tentação, ele fala assim, ó: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça,
lá no alto. Eu não posso impedir. Ele está voando na minha cabeça, mas lá em cima. Agora, eu posso impedir que os pássaros façam ninho na minha cabeça. Eu posso impedir para que os pássaros façam ninho em minha cabeça. Aí eu posso impedir. Ele diz que a tentação é isso. Vai ter a tentação, mas eu não preciso deixar ela fazer ninho na minha cabeça, dar os 6 passos que eu falei para vocês. Na verdade, no 4º passo já pecou, né? Quando você foi chamado a atenção, considerou, teve um desejo instantâneo, um desejo nutrido, já pecou, planejou, já está no coração ainda, aí fez o ato. Né? Não podemos acabar com a possibilidade da tentação, porque somos dotados de liberdade de escolha, gente. Isso é magnífico. É como que, e como ninguém tem vontade de ferro, todos estamos correndo o perigo de cair. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Podemos escolher entre o bem e o mal, entre sermos honestos ou não, entre uma bravura ou covardia, entre generosidade e egoísmo. Nossa própria liberdade de escolha em si já se torna uma tentação. Mas não é pecado a liberdade. Não é pecado a tentação. Muitas pessoas encontram dificuldades para entender essa petição de Jesus, quando ele fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, por sentirem que Deus não quereria mesmo, né, que nenhum de seus filhos caísse em tentação. É verdade, né? Ele, porém, está interessado na formação do nosso caráter. E para isso, concede-nos liberdade. Desenvolvimento de caráter só tem quando você tem liberdade. Isso é na educação também assim. Eu fui professor 15, 16 anos. Você tem que ter autoridade, tem que ter disciplina, mas você tem que deixar o aluno pensar. Ainda mais eu que dava aula de ensino religioso. Eu não posso querer fazer a cabeça das pessoas. Eu tenho que ensiná-la a tomar a decisão, a formar o seu caráter. E interessante que Thomas Huxley, né? Olha o que ele falava, acho interessante esse Thomas Huxley. Ele falava o seguinte, declarou certa vez o seguinte: se um ser poderoso me propusesse a fazer-me pensar sempre no que é certo e agir apenas para o bem, mesmo sob condição de tornar-me um robô, eu aceitaria. Olha o que ele falou. E ele disse também mais uma coisa: a única liberdade que realmente me interessa, eu, Thomas Huxley, é de fazer o que é certo. É de fazer o que... Porque o que é de fazer errado, isso eu dispenso. Thomas Huxley falou isso. Contudo, irmãos, Deus não trabalha assim. Deus nos dá a liberdade de fazer uma coisa que exige a possibilidade de opção. Daí a tentação. Então você tem a opção de pecar ou não. Thomas Huxley não queria isso. Não, Deus pode fazer com um robozinho, está tudo bem. Porque o que eu mais quero é fazer a coisa certa. Interessante, mas não é assim. Deus nos dotou com uma vontade livre, mas o fato de possuirmos deve nos levar a evitar, por todos os meios possíveis, o mau uso da liberdade. Deveríamos temer qualquer circunstância estranha que pudesse significar uma possibilidade de queda para mim e para você. Essa oração do Pai Nosso é muito importante nessa parte. Jesus nos adverte nos seguintes termos, né? Se a tua mão, olha o que ele fala, se a tua mão direita te tropeçar, corta ela, lança fora. Mateus 5, verso 30 fala isso. Ele bem poderia estar referindo-se a uma ação literal, de cortar a mão mesmo, mas também eu posso entender que são as atitudes que eu faço. Normalmente, a mão é símbolo na Bíblia de ação. Então eu posso fazer pecados, não é a mão em si, né? Poderia ser também. Entretanto, eu creio também, como eu disse, quando ele disse mão, queria dizer obras das mãos, tá? Porque ele fala o seguinte: tudo que vier à tua mão, faz o bem feito. Ele também fala isso. Se o trabalho diário de alguém coloca-o em situação em que ele será mais tentado, é melhor desistir do emprego. Eu respondo isso facilmente para as pessoas. Pastor, olha, eu estou com essa dificuldade, o que o senhor acha? Bom, ela tem que tomar decisão, mas se ela pede minha opinião, eu falo assim, olha, eu dou essa explicação. Se o seu emprego, ele leva você a tentar você roubar, é tentar você esconder, é tentar você fazer alguma falcatrua, ou transgredir o sábado, se o seu trabalho leva a isso, sai fora dele. Você tem que sair dele. É o que o texto está falando aqui.
Se as tuas obras, sai fora. E ele diz também, hein, lá em Mateus 5, verso 29, antes do verso 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança-o de ti. Provavelmente também ele desejava referir-se às coisas que os nossos olhos veem. Onde estão fixados nossos olhos, nossos objetivos, nossas ambições, aquilo que a gente vê na internet e outras coisas mais. Né? Então arranca, ou seja, saia dessa tentação. Uma pessoa que pode se preocupar tanto com o sucesso próprio ou com uma escalada social e material, que chegará a um ponto em que vai querer mais sucesso e a qualquer preço. É verdade, isso acontece muito. Está em nosso meio, viu? Se a direção de nossa vida está seguindo, se a direção da nossa vida que estamos seguindo, ou que você está seguindo, implica em perigo para a sua alma, é melhor procurar outra estrada. Se Deus pede para guardar o santo dia do Senhor, o seu trabalho não te permite, melhor tirar. Deu para entender? Então não precisa do pastor para te ajudar a responder. Você já tem a Bíblia para te ajudar. Não nos deixes cair em tentação. É uma petição que nos leva a examinar nossas decisões diárias. É isso que é importante. E olhar não para nossos alvos, mas para o destino final da estrada em que nós nos encontramos no momento. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Ou seja, analisa que decisão você está tomando na sua vida. As pessoas que estão tomando a decisão de não ir mais aos cultos, de abandonar a igreja, e não adianta você justificar não, meu querido, minha querida. Não adianta justificar. Se você tomou a decisão é tua. Ninguém te impediu. Ah, mas o pastor, ele fez isso de errado e eu fiquei decepcionado com ele, então não vou mais na igreja. Não adianta, querido. Eu vou pagar o preço se isso for verdade, vou pagar e Deus vai... Mas eu não vou cair em tentação, não vou sair da igreja por causa disso. Não, Senhor, eu pequei aqui, se eu pequei, eu vou tentar consertar. Mas, irmãos, agora você e outra pessoa... Não, eu vou sair porque tal pessoa me feriu, tal... Que isso, gente? Sai fora, deixa esse pessoal falar o que ele quer falar, as bobeiras que ele fala. Alguns irmãos são meio alienados mesmo. Tem pessoas que são alienadas, desculpe do termo, tem que ser muito claro, porque eu conheço uma porção. Deixa quieto, tá? Deixa ele fazer as coisas erradas dele. Ore por ele, ajude a ele, ame a ele. Agora, não vá atrás dele, né? Por que foi que perdemos a oportunidade de obter um certo emprego ou posição? Talvez tenha sido porque Deus, sua providência, percebeu que você cairia em tentação, então ele te livrou daquele emprego. Ah, mas não dá certo esse emprego para mim. Puxa, Deus talvez te livrou. Lá no futuro, Ele sabe, não nos deixe cair em tentação. Futuro. Tá? Outras vezes, Ele é respondido pelo que chamamos de discernimento interior, que é o Espírito Santo trabalhando na sua mente. É o caso quando em alguns momentos críticos, sentimos a orientação, né, sobre qual caminho que devemos tomar numa situação difícil, conflitante. Na maioria das vezes, irmãos, esta petição é respondida pelo Espírito Santo no seu coração. Deus vai responder para você. E é interessante, se você sinceramente quer a resposta divina, Ele vai lhe responder. Há momentos em que nós nos desesperamos, é verdade. Parece que nos sentimos emaranhados em uma rede de circunstâncias, seja pela sujeição, seja por um vício, seja pela nossa fraqueza mesmo, né? Inata que temos como pessoas. Nessas ocasiões dizemos, né? De que adianta lutar? Olha, aqui é o perigo do suicídio, viu, gente? Que adianta lutar? Não consigo melhorar. Aí vai para o vício de vez, aí vai para a prostituição de vez, aí vai, não consigo vencer, e cai nessas tentações e vícios. E aí buscamos, todavia, quando desejamos sinceramente, gente, sinceramente, nos colocar acima das tentações, vencer a tentação, pedir a Deus que você não caia em tentação, se a gente quer isso e buscarmos a verdadeira libertação em Deus, ela vai ocorrer. E há uma renovação de forças. E um espírito, assim que eu posso dizer, de confiança que brota dentro da gente pelo poder do Espírito Santo. E uma das mais sublimes, um dos mais lindos versos da Bíblia, acha escondido. Sabem qual o texto da Bíblia? Lá em Judas, antes de Apocalipse, tem um livrinho chamado Judas. No verso 24, não tem nem capítulo, é só esses versos. E no verso 24 do livro de Judas, olha o que ele fala. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, de cair em tentação,
e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Que verso lindo, que forte! É então que começamos a compreender que fomos criados para a vitória, criados para vencer os maus hábitos, criados para vencer o rancor, criados para vencer os traumas, seja eles qual forem. Seja eles qual forem. Estou falando com você, sim, que foi tocado em algumas lives, não tem como não vencer. Ah, mas eu não consigo. Você vai cair naquilo que eu acabei de falar? Por quê? Se é o próprio Judas 24, livro de Judas, né? Verso 24 fala, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Para que manter o passado vindo à tona para destruir você? Não. E então começamos a compreender que a vitória, Deus nos fez para a vitória, não para a derrota, e temos que vencer o mal e não ser derrotados por ele, por coisas que aconteceram no passado, ou por coisas que estão acontecendo na sua vida agora. Triunfantemente, brilhantemente, podemos declarar aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. A maior mentira do demônio, do diabo, que ele forjou é a que não podemos deixar de pecar. Isso é mentira. Afinal de contas, ele fala, você é humano, todos erram, todos pecam, diz ele, e com a lança no seu coração, e joga você por terra, os nossos altos propósitos, ele joga por terra de uma vida de santidade, e fala assim, você não tem jeito, já era. Caiu de novo, escutou a live do pastor já no sábado, na segunda já caiu. Ele fala isso, ele vai falar isso mesmo. Nós não podemos nos render e abandonarmos a luta. Mas quando travamos conhecimento com esse poder sobre-humano que é de Deus, passamos a ver tudo de uma maneira diferente. Há o poder de Satanás para derrubar e o poder de Deus. Quando a gente vê Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Em verdade, torna-se um grande poder depois de nós, se nós experimentarmos com a presença de Deus. Há uma história infantil que fala de uma é uma historinha infantil, mas fala de uma máquina de trem, né? Uma máquina de trem de ferro. E essa máquina dizia a historinha assim, ó, acho que posso. Algumas pessoas insistem em dizer, não consigo. Está acima do que posso, está acima das minhas forças. Nunca conseguirá mesmo. Só em dissermos, tudo posso, já obtemos força. E se ainda adicionarmos as palavras, naquele que me fortalece, aí então nossas forças se multiplicarão grandemente. Tá bom? Recentemente, um psicólogo realizou uma experiência muito interessante, né? Ele estava testando o poder negativo de pessoas e o poder positivo das pessoas. E ele percebeu o seguinte, parece que o poder negativo é maior que, e havia concluído, que o positivo. Quando ele estudou que o poder positivo era mais forte, ele falou assim, nossa, o poder positivo para vencer é maior do que o poder negativo, mas todos ficam no negativo. Interessante. Por que a tendência nossa é para o negativo? Porque somos pecadores. Somos um povo sem esperança. Não temos Deus perto da gente, então não tem força. Fica perto dele. Se a gente analisar a vida daqueles que chamamos santos, daqueles que obtiveram poder espiritual acima do comum, esses homens da Bíblia, e nós descobriremos que o segredo deles estava exatamente nisto. Eles cometeram pecados, gente. Nós sabemos disso. Davi, Noé, Paulo, eles cometeram pecados, mas não se renderam a eles. É o que eu quero falar a vocês. E todos nós cometemos pecado, mas não tem por que se render a eles, se prender a passado, se prender... Não, você tem um perdão na sua frente. Deus está querendo que você não caia em tentação. Esses homens da Bíblia, esses homens de Deus, nunca aceitaram uma derrota como sendo definitiva. Não deixaram de olhar para frente com toda a confiança e diziam, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso.
É a força máxima que Deus acrescenta na nossa vida e ao Senhor, na nossa vida, por intermédio do Espírito Santo, nosso Senhor também. Esse mesmo poder, gente, se acha à nossa disposição. Se olharmos para nós, ou para trás, melhor dizendo, talvez vejamos apenas vergonha, derrota, tristeza, senso de incompetência. Estou falando para alguns pais que às vezes seu filho não reflete aquilo que você ensinou. Dá um senso de incompetência, não dá? Dá. Seu casamento que já se frustrou, a gente que já casou 2 vezes e não deu certo. Não se frustra por isso, não. Tudo posso naquele que me fortalece. Crê somente, tudo é possível ao que crê. A palavra diz isso. Isso não é apenas um corinho da fé cristã. Está entendendo? Está entendendo? A força dessa oração não nos deixe cair em tentação. Que maravilhosa, ou que maravilha, né? A confiança que o Senhor Jesus tem em nós. Até Jesus tem confiança em você e em mim também. Há uma velha lenda que é muito interessante. É uma lenda, tá? Não é? Vamos falar para aí que o pastor está falando que existe isso na Bíblia, no Espírito de Profecia. Não existe. Essa é uma lenda. Conta que essa lenda que Jesus regressou aos céus. E nessa lenda, um anjo chega para Jesus e pergunta assim: quem o Senhor deixou lá para continuar a sua obra, Senhor Jesus? E nesta lenda, Jesus respondeu o seguinte: eu deixei um pequeno grupo de homens e mulheres que me amam. E aí o anjo continua fazendo uma pergunta para Jesus e diz assim: mas Senhor Jesus, e se eles falharem quando vier a provação? Ou quando eles caírem em tentação? E se eles falharem aí? Tudo que o Senhor fez ficará sem efeito. E a lenda continua. Jesus responde o seguinte: sim, Jesus fala isso. Se eles falharem, tudo que eu fiz realmente não dará em nada. Aí o anjo chega e fala assim: não há nada que se possa fazer, Jesus? Não, disse Jesus. Mas a lenda continua. Nada mais pode ser feito. Nada mais pode ser feito, Jesus. E então? Perguntou o anjo a Jesus. Tranquilamente, Jesus disse assim: eles não falharão. Eu tenho 7.000 que não dobram o joelho a Baal. Eles não falharão. Jesus, por incrível que pareça, irmãos, é por isso que ele usa pecador para pregar o evangelho como eu. Ele confia. Que Deus incrível! Ele confia porque o poder dele é forte. Não porque eu tenho força, eu não tenho nada. Mas ele confia porque se eu deixar que o Espírito Santo entre no meu coração, eu não vou falhar. Olha que lindo! Deus confia em você. Deus confia em você. Cristina, Sueli, Valdir Carlos, Ellen, Luzinete, Roberts, todos os meus amigos aí, né? Nós podemos encarar o futuro com tal confiança nessa oração. Não nos deixe cair em tentação, é um futuro. E declarar triunfantemente o término da oração do Pai Nosso. Depois da gente entender tudo isso, a gente vai falar, sabe que a gente vai ter, como a gente termina a oração do Pai Nosso? A última frase, né, a penúltima frase: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí a gente termina gloriosamente: teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Vocês perceberam como a oração do Pai Nosso é completa? Amém. E aí veremos a vitória de Deus, tanto no mundo como em nossa vida. E a oração do Pai Nosso termina com vitória. Eu vou ler a oração do Pai Nosso e depois eu vou dar os abraços finais. Eu quero que você entenda agora que coisa maravilhosa, como ficou diferente a oração do Pai Nosso para você. Está em Mateus 6, tá? Mateus 6, o verso 9, diz assim na minha Bíblia. Olha só que lindo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, lembra? Santificado seja o teu nome, lembra do que estudamos? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você se lembra? Aí vem o seguinte, o presente: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí vem o passado:
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí vem o futuro. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí vem a glória. Pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Terminou o Pai Nosso. Próxima série? Não vou dar o nome da próxima série. Surpresa, tá? Mas já está preparado já uns 2 temas já, tá? A próxima série vai ser uma surpresa e eu quero passar para vocês. Então, no domingo, no culto de domingo ou no culto de, no domingo ou no culto de sábado, provavelmente mais domingo, eu vou dar o tema das próximas séries. Muito bem, vamos então agora aos abraços finais, né? Os abraços finais aqui. Irmã Zaldi, lá de São Bernardo do Campo. Irmã Zaldi, um abraço para a senhora. Nossa querida irmã Laura, nós chamamos carinhosamente de vó Laura, mas é a nossa querida irmã Laura, né? Irmão Sebastião Luiz, Deus abençoe o senhor, Sebastião, tá? Eu não entendi aqui o nome com Z, a Júlia vai me ajudar aqui depois, eu vou falar já, tá bom? Gilmar Costa, que Deus abençoe você, né? O César da Lapa, que Deus abençoe você também, César da Lapa, a Silane, lá da igreja de Pirituba, a Eliane Patrícia, Deus abençoe você, Eliane Patrícia, tudo bom? Alessandra Sarraipo, Alessandra, nossa secretária? Legal, tá bem, Alessandra, como é que você tá, menina? Tá melhor? Saudade de você, viu, querida? Nós oramos por você, viu, Alessandra? Deus abençoe você, a Fabiana, Fabiana, perdoe, o Fabiano e também o seu lindo filho, tá? O Breno. Deus abençoe você. Espero que você esteja bem de saúde, tá? Fernando Freire, a Zenaide, nossa companheirana de sempre, Alex, Adriano e Arthur, família querida reunida, tá? Temos orado por vocês, a Cidinha Mesquita, Luciano Banzato, nosso querido e amado irmão, Caio Barbosa, Arcino e Osani, Luciana Leite, Rosalina Carrara, Sônia e Luiz Cantarino, Deus abençoe vocês que sempre estão com a gente, Fabiana Oliveira, né? A Cássia Paciano, Deus abençoe você, Cássia. Samuel, né? Da família Barbosa, Deus abençoe vocês, queridos. A Nayá, que legal, Nayá. Nayá Galante, Deus abençoe você, Nayá. E o papai, tá bom? E o marido também, como é que está? A Michele, minha querida filha postiça. A Ivone, lá do Iara, junto com seu esposo Joalésio e também seu pequeno filho, né? O Guilherme. A Teca e o irmão José, Deus abençoe vocês. A Eni Costa, a Silvânia Tavares Moura, que Deus abençoe você. Silvânia, como é que você está? Que legal! Deus abençoe você, Silvânia. Eu gosto muito de você também. Deus abençoe toda a sua família. Nosso querido irmão Romero e Irene. A Beatriz Carlos, minha prima querida. Rosane, lá do Portal do Alto. Maria Almeida, lá do nosso querido grupo de Luiz Antônio. A irmã Solange, né? Da igreja de Ipiranga, Dalva Cortez, Deus abençoe você, Dalva Marcão, querido, as suas 2 filhas queridas, as netinhas, viu? O seu papai que eu liguei ontem para ele, falei com ele, viu? Guilherme Marchiori, Deus abençoe você, Guilhermão, e aí, cara? Um abraço para você, amigão, saudade daquele abraço gostoso que você sempre me deu, viu, Guilherme? Tera Frazon também, desculpe, perdão, Tera, que Deus esteja sobre você, a Lilian de Rincão, o irmão Albino de José Sampaio, a Isilda Félix, Deus abençoe você, Isilda Félix, a Marilda Salles, a Dalva Terra também, Deus abençoe, Dalva. Silvana, lá da igreja de Alumínio, né, a Sene, Deus abençoe você também. A Roseli Lloyd, lá de Osasco, minha querida Lloyd, tem um carinho muito especial sobre você. Roseli também. A Maria Suleide, Deus abençoe você, Maria Suleide. A Michele Maciel, Deus abençoe você, Michele. E aí, aquele abração para você. Tá? A Mary Sofia, Deus abençoe você, Mary. A Juliana Sanches, a Alessandra e o Silvio, Deus abençoe muito vocês. Uma vez eu confundi com vocês, né? É do Portal do Alto, Deus abençoe vocês, tá? Rosana, ei Rosana, minha excelente secretária, trabalhei muitos anos com ela ali na igreja da Vila Virgínia. Tudo bom? Deus abençoe também você, o Anselmo, tá? Toda a tua família, os pais. Sandra e Edson Coqueiro, sempre tem um carinho muito especial sobre vocês. Fernando Bonucci, aí Fernando, firme lá, hein? Vamos ver a próxima classe bíblica lá. Deus abençoe você. Marta Nunes, que é a mãe do Leandro. Ei, dona Marta, eu estou tão feliz de você estar aqui, dona Marta. Puxa, me sinto tão honrado. Muito obrigado, irmã Marta.
A Solange Brasil, a Marlene Baltazar, sempre com a gente. A Irinalda, e aí, Irinalda? A Cecília Costa também, que Deus abençoe você. Cecília, o Eider Sabino, Deus abençoe você. A Fran Honorato, Deus esteja contigo também. Jefferson e Gisele Serafim. E aí, Jefferson, da família Serafim, lá de Serrana. Deus abençoe você, Jeff. Sua querida Gisele também. A Leia Fidelis, lá do Rincão, que sempre está com a gente. A Rafa, e aí, Rafa? Esposa do meu irmão. Rafa Carlos, eu gosto muito de você, hein, Rafa? Parabéns aí, Deus abençoe vocês. Tenho orado muito por vocês, tá bom, Rafa? Você e meu irmão Uni. A Lia Horácio também, que Deus abençoe você, Lia. A Maria Ivanilda, estamos orando bastante para você, tá, Ivanilda? Sobre a sua família, sua mamãe, tá? E outra coisa importante, tem também o Zaral. Zaral, né? Tá certo? Zaral? Muito obrigado, Zaral, porque você está com a gente lá do YouTube, né? Um abraço para você, Zaral. Deus abençoe. Se eu errei seu nome, me perdoe, tá? Mas eu quero acertar, viu? E que Deus abençoe a todos vocês. Última listagem está aqui. Queca Monteiro. E aí, Queca? Você é uma boa pregadora, hein, Queca? Deus abençoe você, sua filha Débora também, tá? Seu trabalho também. Ni! E aí, Ni? Cara, saudade de você, Ni. Até falei de você quando falei da Rafa, né? Deus abençoe você, muito obrigado. Márcia Costa, um abração para você, Márcia Costa. Louro de São Bernardo do Campo, Deus abençoe você. A Irani da Vila Virgínia. Roberta, minha filha postista também, um beijo para você também, Roberta. Que Deus esteja com você, sua mamãe, seus irmãozinhos, que Deus esteja com todos vocês. Queridos, esse momento do abraço é tão legal. Ó, todos vocês que eu falei o nome aqui, e se porventura eu não falei o nome, eu peço desculpas, mas ó, olha o abraço aqui, ó. Olha o tamanho do abraço, tá? Olha aqui, ó. Cabem todos vocês. Eu não vejo a hora de voltar a cumprimentar, abraçar e... Nossa, irmãos, como isso faz falta, tá? Vocês são muito especiais para mim. Às vezes a gente sofre bastante por esses momentos tão complicados, difíceis que estamos passando, mas como Deus é bom de nos mantermos. Bom, falta 1 minuto só, eu quero terminar no horário. Queria agradecer a presença de todos. Se alguém quiser fazer o curso bíblico, 011 991 61 3686. 011 991 61 3686. Tá ok? Então, todos que quiserem. E não esqueçam que a formatura no domingo, hein? Nós vamos entregar os certificados também no domingo. Opa, chegou mais um nome querido e é uma pessoa que eu não posso deixar de falar, hein? Minha amada irmã, querida esposa de pastor, meu amado pastor Donizete Toffoli, tenho orado por ele bastante, saúde, Neuza Toffoli. Deus abençoe você, Neuza, seus lindos filhos, que Deus abençoe seu ministério, vocês são muito importantes para nós, viu? Deus esteja contigo, aí nas Minas Gerais. Bom, curve sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, são 9 horas em ponto, nós terminamos a nossa live na presença do Espírito Santo. Abençoe todos os nomes que foram lidos e todos os nomes que estão sendo colocados que a gente não conseguiu ler. Que o Senhor abençoe os pedidos e orações, que o Senhor faça os milagres e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, para que nós não pequemos nem erremos. Abençoe a todas as pessoas que precisam de Ti, Senhor, porque todos nós precisamos. Obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E não esqueçam, hein? Olha lá. A voz, aquilo que eu empresto da voz da profecia do pastor Lemuel Astino, mas eu acho lindo. A voz é nossa. Mas a palavra, ela é de Deus. Uma boa noite a todos vocês.